Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, você que me acompanha através desse vídeo, que a graça do Senhor possa alcançar você nesta hora, em nome de Jesus, amém? Olha, eu tenho uma palavra de Deus ao nosso coração hoje. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que Deus vai falar com você. Você que tem se queixado por situações que têm acontecido na sua vida, eu tenho a total convicção que essa palavra vai falar com você, amém? Então, se você tem a sua Bíblia, pegue ela aí agora, abra ela no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos está depois de Atos e antes de Coríntios, lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Antes que eu traga essa palavra, feche os seus olhos aí. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, eu sei que eu sou apenas um vaso em Tuas mãos, e eu te peço, meu Senhor, que aonde essa pessoa estiver me ouvindo, que ela venha a ser alcançada pelo Seu poder, pela Sua graça. Que não seja eu aqui agora, mas o Teu Espírito falando com ela. Que seja uma palavra clara, objetiva, eficaz. Pois a Tua palavra é como uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Para quem está falando e para quem está ouvindo. E que o Senhor venha falar conosco nessa hora. Em nome de Jesus. Amém? Bom, a Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E há muitas das pessoas que não sabem decifrar essa palavra, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava dizendo, você pode estar em Cristo Jesus, mas fulano vai se levantar contra você, vai se levantar, vai te caluniar. Não, ninguém vai levantar contra você. Ele não estava dizendo isso. Nenhuma condenação há. Essa palavra, esse versículo está falando do diabo, que vem todas as horas, vem todos os dias mostrar para nós o nosso passado, para acusar nós daquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer. O diabo vem todos os dias para tentar frustrar a nossa fé. O diabo vem todos os dias para nos envergonhar, para mostrar para nós que somos um derrotado. E realmente nós não somos nada, mas com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que eu entendo através dessa palavra? É que quando nós estamos com Cristo Jesus, quando nós estamos firmes em Jesus, o diabo pode vir sim, tentar nos acusar. O diabo pode vir sim, tentar nos desanimar. Mas acredite, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque se você está em Cristo Jesus, do que o diabo vai te acusar? Do que o diabo, se você está em Cristo Jesus, o diabo não vai achar brecha em você. O diabo não vai achar buraco para entrar, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua história. E talvez o que você está passando hoje seja por uma brecha, por uma porta que está aberta, que você não sabe, mas está aberta. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, e Deus permite isso acontecer para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que nós venhamos entender o propósito dele em nossa vida. E quando Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que há em Cristo Jesus, entenda bem, Deus não vai permitir o diabo tocar em você.
Deus pode até permitir pessoas se levantarem, Deus pode até permitir o diabo usar pessoas para tentar te afrontar, porque Ele mesmo disse: bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então é óbvio, é fato, que vai acontecer de pessoas se levantarem para te acusar, se levantarem para tentar desanimar você, para parar a sua fé. Só que Deus não vai permitir algo pior acontecer. Há muitas coisas que Deus permite acontecer em nossa vida, talvez porque nós estamos errando e não sabemos, porque eu aprendi que Deus, Ele tem um ciúme de nós, Ele tem um ciúme de você. O ciúme de Deus comigo é diferente do seu, o propósito de Deus com você é diferente do meu. Então Deus vai requerer algo de você diferente do que Ele vai querer de mim. Tá entendendo? Então há muitas coisas que vai acontecer que nós não vamos entender, mas Deus vai permitir. Porque muitas são as pessoas que dizem: poxa, eu estou orando, eu estou firme, eu estou indo à igreja, mas parece que está dando tudo errado, parece que não está fluindo. É porque há algo que essa pessoa ela deixa de fazer, ou muitas das vezes não é que ela deixa de fazer, ela faz, mas ela faz errado. Você pode fazer muito, e o seu muito talvez não vai dar frutos, porque você faz muito, mas faz errado. Você pode fazer pouco, mas vai dar frutos, porque o pouco que você fez foi certo. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, Paulo já disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E depois o que ele disse? Que não andam segundo a carne. Mas por que Paulo disse isso? Porque há muitas pessoas que ela se diz andar com Jesus, mas na verdade ela anda na carne. Ela ouve a palavra de Deus e acha que já é o suficiente. Mas o negócio não é só ouvir, mas é colocar em prática. A vida com Deus não é só você ouvir o que o pastor prega, não é você só ouvir o que a irmã disse, a profecia, a revelação. Não, mas é você colocar em prática. E quando você coloca em prática aquilo que Deus diz para você, aquilo que a palavra diz para você, você pode ter certeza. O inimigo pode se levantar contra você, mas a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você anda em Cristo Jesus, o diabo não vai poder olhar para você e te acusar e falar: olha, aquele fulano está assim, 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 assim. Eu queria que você parasse para pensar agora e refletisse: será que você tem andado conforme Jesus quer? Será que você tem andado segundo a vontade de Deus, não segundo a sua carne? Porque agradecer a Deus é fácil, louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Mas Deus permite situações acontecer em nossa vida. Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2, Ele nos leva para o deserto para saber o que há em nosso coração. E Deus permite situações acontecer para ver se realmente é aquilo que nós precisamos. E se você continuar em Cristo Jesus, quando chegar lá na frente, o diabo vai olhar para você e falar: realmente eu não achei brecha nela. Deus lá de cima vai olhar para você e falar: esse é íntegro, esse é fiel, esse é justo, essa é justa. Mas para isso acontecer, nós precisamos andar fielmente a palavra de Deus. Porque a Bíblia do Senhor vai nos dizer, ainda em Romanos, agora no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui é a maior certeza de que quando nós andamos com Cristo Jesus, ao invés de ter morte, mas que morte é essa que eu estou falando? Que morte é essa que a Bíblia está falando? A Bíblia não fala morte de você morrer e acabou. Não, não é simplesmente essa morte. Ela fala da pior morte, que é a morte espiritual. Porque quando você anda na lei do Espírito de vida, automaticamente Deus te livra da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado? É a morte. Quando você peca, é a morte.
E a Bíblia diz que quando você anda na lei do Espírito de vida, Deus te livra da morte. E essa morte que Deus está falando não é simplesmente o teu corpo, porque tem pessoas que ela está em pé, mas ela está morta. Entende ou não? Ela está em pé, mas ela não tem saúde. A saúde dela está morta. Ela está em pé, mas ela não tem paz. A paz dela está morta. Ela está em pé, mas a vida espiritual dela está morta. E quando a nossa vida espiritual está morta, meu amigo, quando a nossa vida espiritual está morta, a gente não consegue fazer nada. Por quê, pastor? Porque se a nossa vida espiritual está morta, se para com Deus eu tenho que estar bem, para mim ter uma vida íntima com Deus, nós temos que estar bem. A gente vai ganhando força. Só que quando nós estamos mortos espiritualmente, isso é a maior prova de que nós estamos longe de Deus. Isso é a maior prova de que nós estamos longe de Cristo. E sem Cristo nós somos nada. Sem Cristo nós não conseguimos nada. Eu vou provar para você aqui agora. Lá no livro de Atos, capítulo 27. É isso? Isso. Atos, capítulo 27. Aleluia. 27. Não, Atos capítulo 28. Aleluia. Diz assim, capítulo 8, versículo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe picou a mão. Os nativos, vendo o animal pendurado na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Olha aí, o inimigo se levantando para acusar. Pois, embora tenha escapado do mar, a justiça não deixa viver. Mas Paulo, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que viesse a echar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. É muito forte essa palavra. Paulo, é fato, ele estava em Cristo Jesus, porque quando a víbora morde ele, ninguém sabe qual tipo de cobra era. Mas vamos trazer agora, vamos fazer um exemplo. A cobra era venenosa, é a mais venenosa, é um exemplo. A Bíblia não diz que tipo de cobra é, mas vamos fazer uma suposição. A cobra era venenosa, até aí, amém. E morde a mão de Paulo. Dependendo da cobra, o veneno dela, em poucos minutos, atinge a pessoa, mata a pessoa já consegue sentir sintomas do veneno da cobra. Diferente de Paulo, quando a cobra picou ele, não aconteceu nada. Diferente de nós que servimos a Deus, quando o diabo vem nos acusar, quando o diabo vem tentar nos derrubar, matar a nossa fé, quando nós estamos em Cristo Jesus, nada acontece conosco, nada faz, aleluia, nada faz conosco. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nenhum mal vai suceder a nós, nenhum mal vai chegar sobre a nossa tenda, nenhum mal vai chegar, aleluia, e parar a nossa caminhada, porque nós estamos em Cristo Jesus. Assim também aconteceu com Paulo. Quando a cobra picou a mão de Paulo, quando a víbora picou a mão de Paulo, todo mundo esperou a queda de Paulo. Todo mundo esperou que Paulo daqui a alguns minutos começasse a se queixar de dor. Não, isso não aconteceu com ele. E quando nós estamos em Cristo Jesus, com nós é da mesma forma. Porque o inimigo se levanta, porque o inimigo, ele vai tentar nos acusar de alguma maneira, ele vai encontrar alguma coisa para nos derrubar. Mas isso não acontece com quem está em Cristo Jesus. Ele pode trazer coisas do passado para atacar na sua cara, mas isso não acontece para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus.
O maior propósito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ao meu ver, é ganhar almas. Ao meu ver, a maior dificuldade de uma pessoa quando entra na igreja é manter a vida dela espiritual. E a nossa vida espiritual, ela não tem que ser uma vida de altos e baixos. A nossa vida com Deus não tem que ser uma vida, uma vez está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não. Quando você vê uma pessoa que a vida espiritual dela, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, é que ela anda perturbada. Porque com Deus não tem esse negócio de lá embaixo, lá em cima. Com Deus você só fica lá em cima. Sabe? Lembra daquele ditado que o que vem de baixo não nos atinge? É a mesma coisa. Com Deus nós só ficamos lá em cima. E o que vem de baixo não atinge nós. Quando nós temos uma vida com Deus, não tem essa de uma hora estar lá embaixo, de uma hora cair, outra hora se levantar. Não. Ah, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Epa, mas espera aí. Por que caiu? Por que caiu? Por isso que o cair é do homem. A maior prova é que essa pessoa não estava andando segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dela. E quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nenhuma condenação há para nós. O inimigo não tem do que nos envergonhar. Nós não temos do que nos envergonhar. Aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de culpado não está dentro de nós, porque eu e você sabemos que não há nenhuma condenação contra nós, porque nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Nós andamos no lei do Espírito de vida, e a lei do Espírito de vida, ela nos livra da lei do pecado e da morte. Quando nós andamos nessa lei, na lei do Espírito da vida, acredite ou não, o diabo ele não tem força para nos atingir. O diabo não tem força para atingir a tua casa, não tem força para atingir a tua saúde, não tem força para atingir o teu bem material, não tem força para atingir você, porque enquanto você andar em Cristo Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua tenda, porque Deus é quem te protege. Amém? E é assim a vida com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E por que o fogo não consumiu eles? Não precisa nem explicar, né? Porque eles não se dobraram a outro Deus. Muitas das vezes, as pessoas que estão dentro da igreja se dobram a outros deuses. Mas que deuses? Vou dar um exemplo. Ela deixa de ir para a igreja por causa de um motivo. Ela faz daquilo Deus dela. Ela deixa de ir para a casa do Senhor por causa de um motivo. Ela faz daquilo Deus dela. Ela faz daquilo como o maior para ela. Por quê? Ela deixou de ir para a igreja. Ela deixou de fazer o mais importante e deu ouvido à coisa pequena. Então, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. O pecado não te domina. A blasfêmia, nenhum tipo de pecado te domina. Quando você está em Cristo Jesus, quando você persevera na lei da vida, já se diz pelo nome, lei da vida, se traz vida para você. Quando você anda em Cristo Jesus, quando você deixa de andar segundo a vontade da carne, você sabe qual é a vontade da carne? Você sabe sim, a vontade da carne é aquela que te afasta de Deus. A vontade da carne é aquela que te leva bem para longe de Deus. Essa é a vontade da carne. Diferentemente da lei da vida, que preza por você. A lei da vida é a que preza não só a sua vida física em si, mas a sua espiritual. Porque é como eu falei, se você está morto espiritualmente, esquece. Amém? Eu creio que Deus falou com você. Talvez você está vendo esse vídeo de dia, de noite, de manhã, de tarde, enfim. Eu creio que Deus falou com você. Guarde essa palavra ao seu coração. E a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Muitas das pessoas perecem por falta de conhecimento. Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento da palavra, por falta de estudo. Então tudo ela acha que é na base de sacrifício. Não, mas o sacrifício já foi pago. Mas as coisas só vai começar a dar certo quando você andar
segundo a vontade de Deus e não a sua carne. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Meu Pai, que o Senhor possa alcançar a cada pessoa que está me ouvindo agora. E que o Senhor venha fortalecer esse homem e essa mulher. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer a bênção para dentro dela. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a vida espiritual dela, fazendo essa pessoa pegar nojo do pecado, fazendo essa pessoa se afastar daquilo que afasta ela do Senhor. Eu determino a bênção sobre a sua vida, determino a força, a alegria que outrora havia dentro de você. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.